Com que frequência você costuma ir em shows dos seus cantores e bandas favoritos? Por trás dos grandes palcos há sempre uma imensa equipe. Eles são responsáveis por cada detalhe para que os fãs tenham a melhor experiência durante os espetáculos. Mas como se organiza uma turnê? Quais aspectos devem ser pensados na produção de um show? Quais são os primeiros passos para uma organização de uma turnê? Uma turnê acontece, na verdade, com a junção de diversas equipes, né? O primeiro passo é você ter a obra, obviamente, né, do artista, o que ele vai fazer, e aí você vai chamar uma série de profissionais para fazer essa turnê acontecer. O agente lá fora, né, fora do Brasil, fora do continente latino-americano, ele vai traçar uma rota, né, dos melhores países, as melhores cidades, as melhores praças para essa turnê acontecer. Essas turnês são fechadas às vezes com 1 ano, 2 de antecedência, né? Eu já dentro da minha experiência, eu já trabalhei com artistas que faziam esse trâmite todo com 2 anos de antecedência, porque ele precisa vender primeiro, né, para depois investir, porque é um investimento que você precisa ter um retorno, porque você precisa dessa antecedência para poder produzir tudo isso. Imagina uma turnê do BTS, ou uma turnê da Beyoncé, ou da Lady Gaga, né? São artistas grandiosos que tem um monte de figurino, tem um monte de cenografia, né? Tem um monte de coisa ali. Esse show, ele conta, como eu disse, uma história. I want to do the opposite of what everyone thinks that I'm gonna do. There really isn't anything bigger than this. Basicamente, pensando no artista internacional de primeira linha, do primeiro escalão, do mainstream, assim que a turnê foi negociada, que já foi decidido que a banda vai sair em turnê, o pessoal primeiro começa a fazer os ensaios num estúdio visando só a parte da música, só a parte musical da turnê. A hora que a parte musical, o repertório, a posição das músicas já está definida, aí eles saem de um estúdio pequeno e vão para um estúdio maior, onde eles passam a ensaiar num espaço do tamanho do palco que eles vão usar nas turnês. Os caras vêm para um palco real, montam tudo que eles pretendem levar para a turnê, montam luz, montam som, montam vídeo, se tiver balé, traz o balé, banda completa, e aí você vai ensaiar o show completo. Falando da parte técnica, eu me coloco muito como produtor técnico. Então, eu recebo, né, as orientações tanto do artista quanto o rider técnico da casa. A gente confronta as informações e verifica exatamente as condições técnicas necessárias para a realização daquele evento naquele local. Desde o plug da tomada até o microfone que vai usar, a barricada de contenção, e, enfim, são inúmeros itens que cada casa, cada situação requer um tipo de atenção diferente. O rider é um apêndice técnico do contrato do artista, onde ele coloca todas as necessidades, todas as especificações de som, luz, vídeo, palco, gerador, backline, camarim. É tudo que o artista precisa para realizar o show. O Tour Manager e o Production Manager são os dois personagens centrais numa turnê. O Production Manager vai ter aquela visão, eu costumo dizer que ele é o leão em cima da montanha, mas que de vez em quando olha com uma lupa as coisas. Ele tem que ter uma visão global de tudo o que acontece do palco para trás. Ou seja, ele vai olhar todos os equipamentos, todo o material que ele tem para entregar o show que ele precisa entregar. Ele vai se preocupar com a segurança do público e do artista, colocando aquela barricada ali na frente, por exemplo. Vai se preocupar com a estrutura que ele vai entregar para o tour manager e para o coordenador de backstage atrás do palco. Já o gerente de turnê é uma pessoa que ela cuida das questões da equipe na estrada. Então, ou seja, ela recebe do produtor executivo já todas as informações
questões de horário, cronograma, as questões também do transfer local, e esse gerente ele vai para a estrada acompanhando e seguindo todo aquele roteiro necessário. So you have two options. You can cancel the show, or you can do your best. Como que a gente lida num caso de um imprevisto? Acho que a palavra certa é calma, né? Ou calma, ou tranquilidade. Remediado está. Eu, ao longo de 24 anos de carreira, é óbvio que eu tive os meus surtos de meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E eu percebi que isso só piora. Isso é uma energia que acaba passando para todo mundo da equipe, acaba chegando no artista, o artista fica mais preocupado ainda, né? Em alguma medida, se você tiver tranquilidade para resolver um imprevisto, o artista vai ter tranquilidade para aceitar alguma realidade, por exemplo, um cancelamento, um adiamento. Esses momentos de crise são momentos que eu gosto. Porque, no fim, nesses momentos você mostra toda a sua capacidade. Para dar um exemplo mais antigo até do que esses do Lola, que estão aí mais frescos, quando a Lady Gaga cancelou em 2017, eles fizeram praticamente um festival inteiro em um dia, em 2, 3 dias. Eles precisaram comunicar para o público, precisaram contratar outra banda, entender como essa banda ia chegar antes, com todo o equipamento, quanto ia ficar essa brincadeira, legalmente, o quanto eles estavam calçadas com relação a público. Eu acho que a gente agora vai viver um carnaval sem fim. Foram muitos meses, anos, sem poder abraçar, sem poder compartilhar a experiência de um show e tal. A gente até se acostumou e muitas coisas agora a gente faz online. Mas acho que nada vai substituir você poder estar num lugar com as pessoas sentindo a mesma coisa que você está sentindo ao ver o seu ídolo ali tocando. Esse cenário de agora que a gente está tendo esse ano de chegada de grandes festivais, muitos artistas que ainda não tinham vindo para o Brasil, fazendo show aqui, eu acho que é muito importante para a questão da gente ver que nós somos capazes de receber, sim, grandes shows, e também acho que na questão da gente se preparar para ter também o suporte de grandes estruturas, né? Então acho que daqui para frente só vai aumentar a quantidade de shows e turnês e tudo que a gente está vendo aí agora aqui no Brasil.